Saudações pessoal, bom dia, né? Na última sexta-feira a gente teve alguns problemas com relação ao meu próprio computador, né? E eu não consegui ministrar a aula. E eu fiquei no compromisso de gravar a aula para vocês. Ontem eu precisei ainda de um tempinho para conseguir deixar ele ok, né? E aí eu consegui rodar tanto a apresentação quanto o software de gravação de tela, certo? Essa segunda aula eu vou dividir em dois momentos. Um momento para a gente continuar aquilo que a gente já estava na aula passada e outro momento mais curtinho para a gente falar a respeito de base de dados e onde vocês podem pegar informações para incorporar na aula, certo? Antes de mais nada, eu preparei aqui, ó, quando vocês entrarem lá no site do curso, vocês vão encontrar o módulo 2, desdobramentos conceituais, e eu coloquei aqui na parte de em busca de uma definição de pensamento computacional, o item chamado material de conceituação com dois elementos. O primeiro deles é um resumo, onde eu trouxe aqui alguns dos principais pontos, né, a respeito do pensamento computacional que a gente já havia falado. Então, inicialmente, essa parte, né, que ele já foi curricularizado, que a gente tem a norma para o ensino de computação na educação básica dividida em três eixos: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, que também ele está presente ali na Política Nacional de Educação Digital, trazido como um dos eixos, mas que agora, neste documento, a gente tem direito digital e tecnologia assistiva sendo colocado aí também como um dos elementos. Que essa curricularização denota uma mudança, né, onde a gente passa a enxergar o estudante não apenas como usuário do computador, onde se tem uma visão mais ampla da computação e ela passa a ser entendida então como ciência. Faltou aqui só um i, vou já ajustar. Trouxe aqui também três definições, que foi algo que a gente discutiu, né, no encontro passado. Trouxe aqui a da Wing, de 2014, que é a mais recente. Essa autora, como a gente havia falado, é aquela que ressignificou o termo, né, a partir de 2006, da forma como a gente entende hoje. Trouxe também a do Breckman, né, que na literatura nacional é algo que é uma definição que é muito frequente você encontrar ela nos estudos, nos trabalhos e tal, e que ela traz ali pontos interessantes quando ela coloca como o pensamento computacional uma capacidade criativa, crítica e estratégica. Trouxe aqui uma terceira também que tenta sintetizar aquilo que a gente já havia discutido e coloca que o pensamento computacional é uma habilidade que envolve utilizar elementos, métodos e procedimentos empregados na ciência da computação para analisar e resolver problemas, desenvolvendo soluções que possam ser executadas por outros agentes, sejam eles humanos ou máquinas. Este processo inclui, mas não se limita aos seguintes passos ou etapas, né? Decomposição, abstração, reconhecimento de padrão e elaboração de algoritmo. Por que eu botei que ele não se limita? Porque vocês também vão encontrar autores que trazem um quinto elemento, um quinto pilar, um quinto passo, que é a avaliação. Perdão. Eu entendo que a avaliação ela tem que estar incorporada em todos esses passos, né? A gente fez a decomposição, avalia para ver se a decomposição está correta, não está correta, a gente fez a abstração. É algo que está sempre presente em cada um dos pilares. Eu não enxergo como um pilar separado, mas é uma ótica possível também de vocês encontrarem. Sobre os pilares, que de fato é o assunto que a gente está tratando aqui, nós estamos utilizando a abordagem de 4 pilares: decomposição, abstração, reconhecimento de padrão e algoritmos, onde no pilar da decomposição ele vai tratar ali essencialmente da gente dividir uma tarefa em partes menores. Então você tem um problema maior, divide ele em partes menores e aí fica mais fácil para você resolver essas partes menores e depois unir elas para resolver o seu problema final. A abstração, que vai tratar da gente filtrar as informações que não são necessárias, e se você filtrou as que não são necessárias, indica que você selecionou aquelas que são necessárias. Reconhecimento de padrão, que é perceber as semelhanças e diferenças entre artefatos, elementos, itens, para que você possa, uma vez que você fez a decomposição, né, quebrou o problema em partes menores, verificar se em algum outro problema aquela parte menor já foi resolvida. Então, se ela já foi resolvida, talvez aquela solução
mesmo que não seja exata a solução, ela pode lhe dar uma pista como você resolve aquele problema menor. E algoritmos, que seria então desenvolver uma estratégia passo a passo para resolver o problema. E aí fica a cargo, né? Se for para um computador conseguir replicar aquela solução, você vai desenvolver de uma determinada maneira. Se for apenas uma sistematização para você mesmo lembrar a melhor forma de resolver aquilo ou passar aquilo como um processo para que outras pessoas também consigam resolver, você pode tratar ali com outra abordagem. Vamos só direcionar isso um pouquinho para cá. Pronto. Dito isto, então, vou voltar aqui um pouquinho na minha apresentação, né? Então, alguns autores colocam ali o pensamento computacional como algo já entendido, como um processo. A gente havia falado na aula passada sobre o reconhecimento de padrão, né? Então, eu consegui identificar similaridades entre elementos, itens e tarefas. Tinha citado aqui o exemplo dos animais, quando a gente falar de classificação dos seres vivos, nós também estaremos falando sobre reconhecimento de padrão. Falei um pouco a respeito de que vocês podem utilizar sequências numéricas. Dei o exemplo do jogo SET, que também envolve reconhecimento de padrão. E aí então a gente pode falar sobre o pilar da abstração. Só reforçando que aqui também, quando a gente estava falando a respeito da definição, eu também coloquei o link do Almanaque da Computação. O Almanaque da Computação ele é uma iniciativa que busca trazer conceitos da computação na forma de quadrinhos, gibi, HQs, para deixar isso mais fácil, de mais fácil entendimento, mais simples de chegar, né, dos próprios alunos conseguirem consumir. E eles fizeram uma edição sobre o pensamento computacional. Então, se porventura vocês podem utilizar esse material na sala de aula, né? E vem aqui no Estética meio quadrinho, meio HQ, falando a respeito do tema, discutindo, fazendo essa conceituação. Beleza? O link que está lá especificamente do almanaque referente ao pensamento computacional, mas se você vem aqui na URL, deixa só almanaquedacomputação.com.br, você entra no site da iniciativa e você vai ter vários almanaques aqui, ó. Tanto estrutura de dados, inteligência artificial, interação humano-computador, banco de dados, tem aqui do pensamento computacional, história da matemática, gestão financeira. Então, se você quer trazer um tema de uma forma mais lúdica, algo até para complementar um conteúdo que você vai abordar pelo olhar do pensamento computacional, né, de traçar problemas, identificar suas possíveis soluções, você pode trazer eles como um conteúdo auxiliar. É uma estratégia interessante, até passar como introdução para os alunos lerem em casa e já se inteirarem um pouco do assunto que você pretende abordar ali. Então, vale a pena dar uma olhada no projeto. E aí, só reforçando, esse conteúdo que eu coloco nas apresentações, ele também fica aqui, né? O pilar que a gente estava olhando ali é o reconhecimento de padrão, então comento a respeito da sequência numérica que está lá. Tem alguns enigmas de resolução que eu já comentei na aula passada. O jogo 7, todo dia é lançado um novo conjunto ali para você tentar resolver. E eu havia colocado para lembrar que dei o exemplo das sequências numéricas, mas aí você vai ter que ajustar o nível de dificuldade de acordo com o público que você está falando, né? No curso aqui a gente pensa em alunos mais ali do final do ensino fundamental, alunos de primeiro ano do ensino médio. Então, professor, o aluno ainda não tratou de multiplicação, divisão, posso trabalhar só com soma e subtração. O aluno ainda não tratou de soma e subtração, posso trabalhar com reconhecimento de sucessor, anterior, números pares, ímpares, primos, também é uma possibilidade. Minha disciplina não envolve a matemática, eu posso pensar na sequência de formas diferentes. Estou com português, posso pensar ali nas classes de palavras, né? Então, sei lá, substantivo, adjetivo, algum pronome, montar ali um padrão
e ele tem que prever qual seria a próxima classe que viria depois, com base no entendimento de cada uma das palavras que estão ali na sequência, também é uma possibilidade. Então, as atividades elas são sugestões, então você pode adaptar de acordo com o contexto que você quer aplicar, também o nível de dificuldade do seu aluno, que ele vai compreender aquilo, né? Então não faz sentido, se o meu aluno não sabe ainda multiplicação nem divisão, se eu colocar isso ali, posso estar criando um desafio maior que ele vai conseguir resolver, uma frustração maior do que de fato eu conseguir exercitar nele a habilidade de resolução de problemas. Dito isso, o próximo pilar que eu queria tratar com vocês é o pilar da abstração. Nesse caso, a gente vai tratar de ter foco nos processos relevantes ao invés de priorizar o detalhe. Ao filtrar e classificar os dados mais relevantes para a resolução das questões, é possível desenvolver uma análise crítica e atenta à essência do tema de trabalho. Então, como a gente havia falado antes, é basicamente a gente filtrar as informações. Quando eu estou diante de um problema, seja que qual disciplina for, de física, química, matemática, ou até de português, da parte de línguas, eu preciso ali criar uma estrutura da frase, identificar uma determinada classe de palavras, verificar se aquela ortografia está correta. Então eu preciso, diante daquele conjunto de elementos, identificar quais informações são relevantes para aquela resolução. É disso que vai tratar a abstração. Como é que eu posso trabalhar isso dentro de sala de aula? Qualquer atividade que envolva ele fazer essa filtragem de informação para identificar se determinado elemento afeta ou não afeta na tomada de decisão, eu estou trabalhando a abstração. Então, por exemplo, quando eu estou aqui numa coleta seletiva, diante do lixo ali que eu preciso fazer o descarte, eu vou avaliar quais informações são pertinentes ou não para eu depositar ele em uma determinada lixeira. Quando a gente faz a organização da coleta seletiva, as lixeiras têm cores. Então, é uma reflexão eu poder verificar. As lixeiras têm cor, então cada cor representa um tipo de material que vai ser descartado. A cor do material a ser descartado é um elemento relevante quando eu for fazer esse descarte? Então, todo papel vai ser azul? Todo plástico vai ser vermelho? Então, o aluno fazer essa reflexão, para isso ele vai estar usando a abstração. Pode chegar e pensar, então não. A cor do material a ser descartado não é uma informação importante quando eu tiver que descartá-lo para fazer a coleta seletiva. A informação mais importante seria a própria natureza, a composição daquele material que vai me dizer onde é que ele vai ser descartado. Essa reflexão é algo que deve ser levado em consideração e que vai envolver ali a abstração. A forma do material, o tamanho do material é importante quando você é descartado? Você vai pensar, o tamanho não é importante, só o que importa é a natureza. Mas pode ser que o tamanho chegue a importar se você não conseguir colocar ele mais dentro da lixeira, né? Se ele for um material muito grande, você não coloca ele ali dentro, então isso é informação importante. Mesmo que você queira, você não vai conseguir posicionar ele dentro da lixeira e vai ter que encontrar outra solução para fazer aquilo. Aqui dentro dos nossos materiais do curso, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil da gente conseguir enxergar. Abstração, eu trouxe aqui algumas atividades, certo? Como o curso é mediado por computador, então a maioria delas serão atividades plugadas, né? Fazendo uso do computador. Mas essas atividades elas podem ser adaptadas para atividades desplugadas. A professora não tem acesso ao laboratório de informática, precisa trabalhar. Então, você pode fazer a adaptação dessas atividades. A coleta seletiva ela pode ser feita de forma desplugada. Você pegar as lixeirinhas, pintar, só colocar o símbolo, espalhar os materiais, fazer com que os alunos depositem dentro da lixeira correta. Ou, não tenho acesso a esses elementos, não tenho onde conseguir lixeira, minha escola não consigo. Mas tenho acesso ao laboratório de informática. Então, aquele mesmo processo que a gente estava fazendo de forma analógica, sem uso do computador, também posso replicar ele e fazer com o uso do computador, né? Trouxe aqui um site, passei alguns, tentei selecionar. Esse aqui foi o que eu achei mais
tirar só aqui o som para ficar mais fácil. Então, você consegue clicar aqui, pedir para jogar. E aí eles vão colocando aqui, ó, resíduo de vidro. E aí você tem aquela mesma informação que eu tinha colocado, né? Será que a cor é a informação relevante? Então, se é vidro, ele vai no azul, ele vai dizer para você, ó, não, vidro não vai no azul. Mas qual seria então a cor do elemento que eu preciso colocar? O vidro é no verde. Então, mesmo o pote sendo azul, ele não vai diretamente no azul, ele vai no verde. Então, vou pegar o nosso vidro aqui e colocar no verde, e aí quando ele está na lixeira correta, ele vai dar pra gente aquele símbolozinho lá, ó. Copo é azul, então seria, agora é azul? Não, agora não é azul. Onde é que seria? Ó, a cor dele, originalmente, seria no vermelho. Então, vou pegar ele aqui e colocar no vermelho. E aí, a mesma atividade que poderia ser feita de maneira analógica, também pode ser feita aqui de maneira digital com o uso do computador. Cabe a você identificar qual recurso que você vai ter na escola e seguir fazendo. Não vou fazer todos aqui, depois vocês conseguem testar, senão a gente não consegue passar pelos exemplos de atividade que eu coloquei aqui. Então, ó, vou abrir vários aqui. Para que vocês já possam ver vários eventos. Novamente, vai de acordo com a complexidade. Se você está com alunos das séries iniciais, você pode usar atividades de menor complexidade. Alunos das séries finais, ensino médio, você pode utilizar atividades com maior complexidade. Esse aqui também ele vai utilizar a abstração, né? Ele tem uma determinada forma e ele precisa identificar a forma que vai casar ali com aquele elemento para que ele possa acertar, né? E ele precisa colocar todas e depois aqui pedir para fazer essa verificação. Vou fechar esse aqui. E aí a gente vai falando, ó, naquele lá a forma importa, na coleta não importa, nesse aqui importa também, ó. Tenho as formas aqui dos objetos e eu tenho que encaixar cada objeto de acordo com a forma que ele pertence. Então, se é uma laranja, meu computador está um pouco mais lento do que eu conseguiria, mas é para eu pegar cada um desses elementos e ir encaixando de acordo com as formas que estão aqui, né? Então eu tenho o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. De acordo com isso eu vou clicando e arrastando eles para lá, beleza? Deixa esse aqui, que o computador já está meio... Dois outros exemplos de jogos que eu coloquei aqui é o conexo. Como é que funciona o conexo? Eu tenho aqui um conjunto de 16 palavras e eu preciso formar 4 conjuntos com 4 palavras. Só que aqui, porventura, vão ter palavras que pertencem a mais de um conjunto. Então eu preciso identificar se eu definir aqui um determinado conjunto. E naquele conjunto tem 5 itens, um dos itens não faz parte daquele conjunto. Então eu preciso deslocar aquele elemento para outro local. Qual local seria esse? Aí eu tenho que ir novamente tentando fazer os outros conjuntos. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o Jenga, tem o xadrez, tem o Uno, tem o poker, tem o dados, tem o tenda, tem a aposta. Ó, consegui aqui formar um conjunto, jogos de mesa. Mas também eu tinha dados, tinha roleta, que também poderia ter a ver com poker, alguma coisa nesse sentido. Então formei o primeiro conjunto. Qual seria então o próximo conjunto? Estou fazendo aqui junto com vocês, viu? Então eu vou colocar dados, roleta, aposta, já deve ter coisa de cassino aqui, né? Plateia, barraca, slot, colchonete, mágico? Não é. Roleta, dados, aposta, slot. Ai. Cassino, realmente era um cassino. E aí vou botar mágico, plateia, acrobacia,
Barraca, ó. Do mesmo jeito aqui, se eu olhar os elementos que estão faltando, lanterna, colchonete, tenda, repelente. Barraca poderia estar naquele grupo. Mas se barraca estiver naquele grupo, eu preciso formar com outro. Ou tenda poderia estar nesse grupo, mas se eu botar tenda naquele grupo, ela não fica livre para formar esse aqui, que seria o elemento de circo. Entende? E aqui o último grupo está formado. Todo dia lança um desafio novo. Você pode tentar trabalhar com os itens que já estão aqui, ou você mesmo, não quero trabalhar de forma plugada. Posso fazer, tem uma folha ali, corto os 16, escrevo elementos que estão relacionados ao conteúdo daquela aula, peço para os alunos tentarem formar os conjuntos. Aqui a dica é só essa, né? Tentar trazer elementos em que um deles pode estar presente em mais de um conjunto. E aí, nesse caso, ele vai ter que fazer essa reflexão, usar a abstração, ó. Se ele for para tal conjunto, ele forma 5, então ele tem que pertencer a outro. Então, quais os elementos que tem de outros conjuntos para que, de fato, ele consiga chegar ao objetivo final, que é construir essa formação. Esse aqui ele vai trabalhar um pouco com cores. Essa cor aqui lateral é a cor que a gente quer chegar nela, e para isso a gente vai usar 3 cores em quantidades diferentes. As cores estão aqui embaixo. E aí a gente vai tentar. Vou tentar aqui, estou jogando, todo dia tem um novo. Estou jogando aqui com vocês. Para formar esse marrom aqui, eu vou testar vermelho, o próprio marrom, e um azul. Backspace e volto a cor. Tem que ser uma coisa mais clara. Vou testar o laranja. Ó, aí ele disse aqui pra gente, ó, tem 81%. Você chegou próximo da cor, mas não é aquela cor. Essa cor é 81% parecida com a que está aqui na lateral, então ela ficou mais escura. Esse amarelo aqui indica que a cor que eu selecionei, ela é uma cor que vai estar entre as 3 para formar o nosso objetivo. Só que o amarelo indica que ela está no local errado. Então, se ela está no local errado, eu vou tentar agora colocar ela no lugar certo. Então, não é aqui no meio. Ou é na ponta esquerda ou é na ponta direita. Então, vou começar de novo. Ó. Vou botar ela, então, na ponta direita. A cor final da gente ficou mais escura. Então, vou tentar algo mais claro. Vou botar o amarelo e o verde. 76%, baixei, né? No de cima eu cheguei mais perto. Então, vou botar esse aqui. Toda a cor que eu errei, vocês percebem que ela vai... Ele vai me impedir de selecionar de novo. Ó, ele vai dizer pra gente, cara, aquela cor tá errada, não clica de novo. Vou tentar um azul aqui e um verde. Vamos ver o que é que vai dar. Ó, então ele já disse pra mim, ó, que esse rapaz aqui, ele tá no canto errado e o verde também estava no canto errado. Vou fazer a inversão. Vou começar pelo verde, vou tentar esse aqui e vou botar o azul mais escuro. Esse aqui, ó, não é na ponta... Ah, já tinha usado ele no meio, né? Não é na ponta, não é no meio, então é o último. E esse verde aqui não é na ponta, então ele não é em nenhuma das pontas, o verde vai ser no meio e essa corzinha aqui mais escura vai ser no final. Tenho que testar algo mais escuro. Aqui eu boto esse verde e o marrom. Não é esse verde aqui. Ficou muito verde, né? Tentar o rosa. O rosa, o verde e o marrom. É. A solução era o roxo, o verde e o marrom, certo? Então, com base nisso, você vai tentando filtrar, chegou mais perto, não chegou mais perto, a cor é parecida, a cor está na lateral, ela precisa ir para o meio, então aqui eu vou ter esse jogo de informações que eu preciso levar em consideração quando eu estiver montando. Cada dia tem uma nova, e aí vocês podem ir testando, né? Então esse foi o caso da abstração, certo?
filtrar essas informações para que eu consiga ali chegar no meu objetivo comum. Outro pilar que a gente tem, então, é o pilar da decomposição. Estou tratando da resolução de problemas complexos, então eu vou ter um problema maior, vou pegar aquele problema e dividir em partes menores. Isso vale não só para tarefas, vale para N elementos que eu precise fazer essa decomposição, que eu preciso dividir. Por que é importante a gente dividir o problema em partes menores? Porque com uma parte menor é mais fácil de eu resolver aquela parte do que eu tentar resolver tudo aquilo que está dentro do meu problema. Se eu dividir ele numa parte menor, consigo resolver aquela parte, depois passo para outra. Quando eu ver, eu consegui resolver o problema inteiro. Existe uma estratégia que chama de baby steps, né? Diante de algo maior, eu quebro problemas menores e vou resolvendo um problema menor por vez. Isso me ajuda a conseguir encontrar a solução do todo. Então, isso seria o pilar da decomposição. Dividir um problema em partes menores, trabalhar em fragmentos de problema pode facilitar a solução. Exemplo disso aqui, né, quando eu percebo que um determinado objeto é composto por outros objetos. Nesse caso, eu também trabalho o princípio da decomposição. Quando eu percebo que uma bicicleta é um conjunto de peças, aqui eu estou trabalhando o pilar da abstração. Nesse caso aqui ele coloca, né, ó, para eu formar a bicicleta, eu preciso de um quadro, preciso das rodas, preciso da correia. Todos são elementos distintos que no momento que eu junto, aí eu consigo formar a minha bicicleta. Esse exemplo aqui é um exemplo de possibilidade de uma atividade desplugada. Vou voltar aqui para o nosso site, reconhecimento de padrão. Não, a gente está na decomposição. Vou abrir aqui, ó, e vou abrir aqui. Essa atividade que está lá no slide, opa, essa atividade aqui, que está lá no site da computação desplugada, que eu havia falado com vocês, certo? Que tem um conjunto de atividades para vocês testarem. E esse aqui é um exemplo de atividade, né? Como é que eu posso trabalhar a decomposição? Ele coloca aqui pra gente, ó. A gente vai ter um conjunto de quadradinhos. E ele vai sequenciar aqui quadradinhos brancos e quadradinhos pretos, né? Então, ó, ele dá o exemplo aqui do A. Como é que seria a montagem do A? Ele sempre vai começar com quadradinhos brancos e depois ele vai na sequência, alternando, né? Aqui no nosso exemplo do A, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. No nosso exemplo do A, eu sempre vou começar com branco e vou alternando. Então, começou aqui, o primeiro quadradinho é branco, então eu vou ter um branco, 3 pretos, um branco. Depois, linha de baixo, 4 brancos, um preto. Depois eu tenho um branco, 4 pretos. E aí, ó, observe sempre, como ele começa sempre com quadradinhos brancos, se eu não tenho nenhum quadradinho branco, é 0. Então, ó, 0. Aí eu tenho um preto, 3 brancos, um preto. A ideia dessa atividade é ele perceber que uma imagem maior ela é formada por elementos menores, né? Eu vou ter um conjunto ali de linhas e colunas e à medida que eu vou preenchendo, eu consigo, a partir dessas instruções, criar uma imagem maior. Isso também é decomposição. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui, ó, folhas para vocês fazerem atividade. Vou clicar aqui. Ele pode fazer esse, né? Mas tipo, é mais para você conseguir visualizar um modelo, né? Esse aqui é o nosso modelo. Já está aqui, se você quiser você pode replicar aqui embaixo para tentar fazer. Vou clicar nesse aqui, ó. Então, essa atividade aqui seria com base no padrão que a gente já entendeu como é que funciona, né? Sempre vai começar com quadradinhos brancos. Brancos, pretos e brancos. Para ele fazer a reprodução do padrão aqui, nesse conjunto, né, nessa malha, e conseguir identificar qual imagem vai ser formada a partir disso.
Então aqui a gente vai ter também o uso da decomposição. Vou ter uma imagem maior que vai ser formada a partir da pintura desses quadradinhos. E aqui, à medida que vai baixando, vai ficando um pouco mais complexo. Então o aluno tem que chegar aqui e fazer a pintura dos quadrados para que ele consiga chegar onde deve. Se vocês forem lá no final da página, aí está a solução. Essa aqui é a primeira figura. Quando ele pintar, ele vai descobrir uma xícara. Essa aqui é a segunda figura. Quando ele pintar tudo, se estiver correto, né? É comum, às vezes, alguns alunos acabarem se atrapalhando ali, pinta o quadradinho errado e no final fica um pouco difícil de identificar a imagem, mas ainda assim, às vezes, dá para ele conseguir identificar. O terceiro item que está ali é Saturno, e o primeiro item é uma xícara, o segundo é Saturno, e o terceiro é esse rapazinho aqui, que meio que parece um bebê. Já teve gente que disse que era um Tamagotchi, então esse é o resultado daquele padrão que está lá. O padrão que está lá são esses três aqui, mas da mesma forma, se você quer incorporar para ele descobrir algum elemento da sua aula, você pode jogar o padrão ali, ele ir pintando para tentar identificar alguma coisa que você está trabalhando, certo? Um sinal, um determinado verbo. Você pode montar uma palavra também, é uma possibilidade, né, para ele identificar ali aquilo, objeto, um átomo, um elemento químico. Você pode partir para outras abordagens só para ele conseguir fazer essa visualização, né? Aqui ele já dá até uma folhinha para vocês trabalharem em cima disso, né? Que já está a malha. Você pode só botar a sequência de padrão para identificar a imagem que você quer formar. Outro exemplo que vocês podem trabalhar na sala de aula é o Tangram. Para quem não sabe o que é o Tangram, vou trazer aqui para a gente dar uma olhada. A gente tem um conjunto de formas geométricas e a partir dessas formas desse conjunto de formas geométricas a gente pode formar N desenhos, né? Esse site que tem aqui, você pode selecionar aqui na lateral desenhos básicos, animais, ó, vocês podem observar aqui que ele está modificando, né? Caramujo, elefante, cavalo, gato, formas geométricas e aqui elementos mais avançados, né? Um menino jogando futebol, escorpião, então esses aqui são mais difíceis dos alunos montarem. Se você clicar aqui no elemento, ele vai colocar aqui atrás. Estou só clicando e arrastando, gente. Aquilo que você precisa montar. E aí o estudante vai perceber que esse desenho ele é formado por outras formas geométricas. Só que ele vai ter que encaixar essas formas aqui para tentar reproduzir o desenho. Aqui vai entrar também o reconhecimento de padrão. Ele vai ter que identificar padrões ali com relação à forma para ele conseguir montar o desenho. Mas também vem essa percepção, né? Que esse desenho vai ser formado a partir da composição de outras formas. E ele vai ter que pensar quais formas eu vou ter que encaixar aqui para fazer essa composição. Um que está muito óbvio aqui da gente montar é o quadrado, né? Então vou girar aqui, ó. Quadrado já foi. Qual o próximo? No pé dele, possivelmente a gente vai ter um triângulo. Ó. Como o triângulo é maior, tem dois triângulos grandes, né? Creio que eles serão colocados aqui em cima. Estou fazendo aqui junto com vocês, viu, gente? E aí agora a gente teria que conseguir organizar esses aqui embaixo. Eu acho que essa maior eu vou botar na perna mais grossa. E aí eu teria um triângulo. Perfeito. E agora eu tenho que encaixar só esses dois. Esse aqui, como é maior, deve vir primeiro, né? E esse aqui, como é menor, deve vir aqui. Certo?
Então, essa é uma possibilidade para ele fazer esse reconhecimento, né? Tem uma forma maior, vou trabalhar com formas menores, e aí vou ter que ir identificando onde é que eu posso colocar cada coisa. Eu selecionei esse site, tem um outro site aqui também, que trabalha ali com o Tangram. Ele vai na mesma... Não, acho que a gente só repliquei aqui. É. Acho que o outro que eu havia testado já está fora do ar. Então, está no mesmo aqui. Pode deixar trabalhando com ele. Só que, professor, não tenho acesso ao laboratório de informática. Como é que eu posso trabalhar do mesmo jeito? Você pode só imprimir e levar para que os alunos possam fazer a montagem. Eu já deixei aqui ó, alguns materiais já separados, que está aqui, ó. Pego, levo a folha, imprimo. Se você quiser, já pode deixar para a galera recortar, que aí você já testa a habilidade de destreza ali deles, né? Já virou trevento, só cuidado, né? Tesoura, leva tesoura, se tiver tesoura sem ponta, não vai com estilete, ou você já pode levar cortado também, é uma opção para evitar alguma coisa. Então nesse aqui vocês têm a base do Tangram, e aqui os animaizinhos que seriam montados, ó. Lá no final, tá aqui o gabarito. Então você pode levar os animais para eles montarem, deixar o gabarito com você, que aí você só olhando você já vê se de fato ele conseguiu. Apesar que se ele conseguiu montar a figura aqui, possivelmente ele acertou os itens que estão ali. Os outros que eu coloquei, deixa eu ver, esse aqui, ele já é em tamanho real. Deixa eu abrir. Alguns anúncios aqui para variar, né, gente? Tudo que é de graça vai. Meu computador está um pouco lento, justamente por conta que eu estou com abas abertas e gravando, né? Deixa eu tentar fechar algumas abas aqui. Fechei esse aqui do animal. Só lembrar que o que a gente corta aqui, ele não está em tamanho real, né? É só uma amostra daquilo que ele tem que montar, e lá embaixo está a amostra do gabarito, como seria a montagem, certo? Quando ele cortar esse aqui, não vai caber aqui em cima. Ele vai ficar com o que ele tem que montar do lado e fazendo ali a montagem. Vou fechar esses sites aqui para ficar mais fácil. Finalmente foi, será? Deixa eu ver se ele abre aqui pra gente, só para mostrar para vocês. Aquela é uma opção, esse aqui é outra opção. Você pode escolher aquela que melhor atender, né, os seus objetivos. Ó, tem a base do Tangram aqui. Eu vou cortar para fazer esses elementos aqui embaixo. E aí ele vai colocando ó, vários elementos. Esse aqui, né, já é a resolução. Esse aqui não, quando vocês clicarem, ele vai abrir pra gente. Aqui já tá coloridinho, ó, mas aqui já tá com os triângulos, com as formas em si, né? Se você olhar, apesar dele não estar colorido, dá pra você perceber onde é que vai o quadrado. O quadrado vai aqui. Porque o modelo que ele tava
é só a sombra. Então, a primeira resolução está colorida, a outra não está, mas ela já está esquematizada aqui. Então, ó, triângulo, quadrado, triângulo maior, triângulos menores. E aí você consegue também perceber a resposta. Se vocês cortarem esse aqui, eu acho que esse aqui eram menores, isso, ó. São menorzinhos, vem 2 numa folha. Então, otimiza no lugar daquele que é tudo numa folha só, certo? Então, esse aqui já dá uma economizada no papel. Então, dá para vocês explorarem, verem ali se é pertinente, se não é pertinente. Mas essa é uma possibilidade também de vocês conseguirem trabalhar a decomposição. Esse aqui era o que a gente estava trabalhando. E o nosso último pilar, trabalhamos já reconhecimento de padrão, abstração e decomposição. Quarto pilar que ficou faltando aqui seria então a elaboração de algoritmos. O que é um algoritmo, né? Por vezes você fala assim, mas precisa criar um algoritmo. E aí a pessoa já coloca, então se eu não sei programar, não consigo criar um algoritmo. Um algoritmo, ele nada mais é do que uma sequência de passos para alcançar um objetivo. Você tem ali uma sequência de passos para alcançar determinado objetivo, seja uma tarefa e tal, produto, você tem ali um algoritmo. Então é um conjunto de instruções ordenadas para a solução de um problema ou execução de uma tarefa. Por exemplo, uma receita de bolo. Tenho aqui um bolo simples caseiro. A receita de bolo é um algoritmo. Você tem ali uma sequência de passos que tem que ser executados. Uma vez que você executa, você consegue atingir o seu objetivo, que é o bolo. Então, esse modo de preparo aqui, ó, bater na batedeira os ovos, margarina e açúcar até ficar... Isso aqui é um algoritmo, certo? Não quer dizer que porque eu não estou utilizando linguagem de programação, isso não é um algoritmo. Essa visão está errada. Isso aqui já é um algoritmo. Outro exemplo de algoritmo é um roteiro de experimento. Você vai fazer um experimento, então existe uma sequência de passos que o aluno tem que seguir para que ele consiga realizar aquele experimento de forma satisfatória. Esse roteiro, ele é um algoritmo. Para trabalhar o algoritmo, algo que você pode fazer para os alunos entenderem que existe ali uma sequência de passos, é até talvez, peguei aqui, fiz uma montagem, pego uma folha, coloco os passos, recorto, embaralho, e aí os alunos têm que montar essa sequência. Nesse momento eu estou trabalhando o pilar do algoritmo, né? Ele tem uma sequência de passos que ele precisa fazer, então ele vai lá e vai estudar como é que ele monta aquela sequência ali para que ele faça aquele experimento. E aí, óbvio que nesse processo ele não vai usar só o pilar do algoritmo, né? Ele vai ter que usar abstração. O que é que vem antes? Se eu vou fazer um experimento, tem ali montar o becker, encher de água, colocar determinado reagente. Então, para eu colocar o reagente, eu já tenho que ter pego o becker e colocado a água dentro. Então, esse passo aqui deve ir primeiro, esse aqui deve ir depois. Então, esse é um processo onde eu poderia incorporar ali o pilar do algoritmo na hora que eu estivesse preparando e divulgando o roteiro do experimento com os alunos. O manual de instruções é um algoritmo, então você precisa montar um móvel. Tem ali como é que você tem que montar aquele móvel, né? Isso, o manual para montagem é um algoritmo. Calculadora. Hoje em dia, ninguém lê manual de nada mais, né? Mas o manual que ele ensina você a fazer determinada atividade, para você fazer uma soma na calculadora. Se eu digitar o mais primeiro, não vai. Então, qual é a sequência de etapas? Você vai digitar o primeiro valor, depois você vai pressionar o sinal da operação, depois você vai digitar o segundo valor, a depender da calculadora, se você seguir colocando outros valores, ele já pode dar o resultado,
ou ele vai colocando ali no final, ou a depender da calculadora você tem que digitar 2 e depois pressionar a tecla igual para aí repetir o processo fazendo uma segunda operação, né? Então, essa sequência de etapas que eu preciso fazer para utilizar ali já é um algoritmo. Ah, isso vai servir para o mais? Ah, mas também vai servir para o B, sem problema, certo? Mas essas etapas que eu preciso seguir para chegar ali no meu objetivo, isso é um algoritmo. Outro algoritmo que eu estou trabalhando com os alunos também, e que por vezes a galera coloca, não, isso é um dom. Não é um dom. Montar o cubo mágico é um algoritmo, é uma sequência de passos que você vai aplicar e o resultado disso vai ser o cubo mágico montado. Ó, esse aqui é o algoritmo. Então, primeiro a gente faz a margarida, que vai servir para que a gente monte a cruz branca. Depois eu vou ajustar ela para que ela esteja aqui, né, com as peças de meio e centro todas organizadas. Depois eu vou montar a primeira camada do curso, depois eu vou montar a segunda, depois eu vou montar a cruz amarela, depois a camada amarela, depois as quinas, permutação de quinas, e depois permutação de meios, e aí o cubo está montado. Certo? Esse aqui é exemplo de algoritmo para fazer a montagem do cubo mágico. No cubo mágico especificamente, eu deixei aqui, gente, eita, eu não deixei, mas eu vou trazer então. Vou colocar aqui para mim, eu já tinha colocado a apresentação que eu uso quando eu vou solucionar o cubo mágico. Realmente não está aqui. Mas assim que terminar a aula eu vou colocar. Então se você quiser trabalhar na... Claro, novamente, é só uma sugestão, certo? Existem vários algoritmos que resolvem o cubo mágico. Esse algoritmo aqui, eu creio que seja um algoritmo mais tranquilo porque ele só usa 2 movimentos. Então, achei ele mais tranquilo de usar. Vou disponibilizar a apresentação para vocês. Eu vou colocar também a playlist de um vídeo que mostra essa resolução. Então, se você quiser... E aí aqui já tá, ó. Primeiro a gente monta a margarida, depois a gente monta a cruz branca, os meios já tem que estar alinhados. Depois a gente monta a face branca. Depois a gente monta a segunda camada, depois a cruz amarela, depois a face amarela, permutação de quinas, permutação de meios e aí o cubo está montado. Certo? Vou deixar o link da apresentação, quem tiver alguma sugestão ali no meio ou entrar em contato com outros algoritmos que vocês considerem mais fáceis, peço para me avisar que estamos buscando aí algoritmos fáceis para a montagem do cubo mágico. Beleza? Aqui na apresentação ainda está colocando, posso trabalhar também barco de papel. A montagem de um barco de papel também é um algoritmo. Do mesmo jeito que a receita do mesmo jeito que o roteiro de experimento também é. Quando você vai montar um barquinho de papel, você tem uma sequência de passos e o seu objetivo é montar o barco de papel. Então, isso também é um algoritmo. Ó. Primeiro você vai pegar o papel, dobra o papel, recolhe as arestas, sobe ali a lateral, a parte inferior. Tudo isso são uma sequência de etapas que você faz para conseguir montar um determinado algoritmo, para conseguir um determinado resultado. Então, essas etapas aqui, elas se constituem em um algoritmo. No site aqui, vocês vão encontrar várias opções para você conseguir trabalhar algoritmo com seus alunos, né? Coloquei aqui uma sugestão de atividade de origami. Então, a montagem de um origami, do mesmo jeito que o barco de papel, é o exercício que envolve algoritmo, né? Você tem uma sequência de etapas que você vai ter que seguir, então montagem de origamis também vai se encaixar no algoritmo. Existe um clássico que a gente tem aqui na área da informática, da computação, que é a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi também envolve a elaboração de um algoritmo, né? Você tem a torre e o seu objetivo é passar todos os discos
para a terceira coluna aqui. Só que nesse caso, um disco maior não pode estar sobre um disco menor. Então existem algoritmos melhores e algoritmos piores, que é para você chegar aqui e conseguir fazer a montagem. Quanto maior o número de discos, maior a quantidade de movimentos mínimos que você tem que executar. Então, tenho aqui, sei lá, 3 discos. A quantidade mínima de movimentos para eu passar esses 3 discos desse pilar à esquerda para o pilar à direita são 7. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso... Tirei o menor. Vou colocar ele aqui, ó. Tirei esse aqui, botar aqui. Aí eu posso voltar. Um maior, ele nunca pode estar em cima do menor. Então, esse não poderia estar aqui em cima. Certo? Então, o menor, ele tem que ir para cima de um maior. Peguei o maior. Botei no menor. Vim para cá. Montei aqui. Então, consegui fazer a passagem. Peguei os discos que estavam aqui na lateral esquerda, consegui passar para a direita. Claro que porventura você pode acabar fazendo isso com mais movimentos, ele já vai dar aqui para vocês a quantidade mínima de movimentos que você vai realizar para conseguir fazer isso, e um disco maior não pode estar sobre um disco menor. Esse aqui ele tem uma interface mais acabada, ele parece um pouquinho mais com 3D, mas eu deixei as duas opções para quem quiser trabalhar. Claro que a gente está trabalhando aqui mediado por computador, mas você pode fazer isso com um elemento normal mesmo da torre de Hanoi. Você pode simular os discos com algo que de fato você tem ali, né, a estaca para você inserir os discos, ou você pode só pensar, né, tem os discozinhos, coloco 4 locais e ele só vai movendo. Posso fazer isso em papel mesmo, ele só vai movendo de uma área para outra, né, dividido em 3 áreas, ele pode deixar um disco ali, pode mover para outra área, também é uma possibilidade. Deixa eu lembrar como é que era, acho que era para cá, né? Esse aqui, ó, eu clique e arrasto. Os dois dá para vocês usarem de qualquer forma, ou eu pensar nele na maneira desplugada, né? O tempo para essa primeira etapa que já está acabando. Deixa eu só passar um pouquinho aqui pelos outros materiais aqui. Vou abrir aqui esse fora de ordem, acender lâmpadas. Abrir esse aqui também. Esse aqui é meu primeiro algoritmo, é voltado mais para os anos iniciais, né? Os alunos. Então eu vou chegar aqui, ó. Olá, essa é uma atividade que já está pronta no caderno, né? Iremos criar nosso primeiro algoritmo. Você sabe o que é o algoritmo, ele vai explicar aqui um pouquinho. E aí ele já informa como é que você tem que executar essa atividade, né? Distribui uma cópia para cada criança, peça que elas pensem em um desenho, peça para que escrevam o algoritmo do desenho cada linha. Então ela vai sequenciando aqui, dizendo o que é que o outro tem que fazer. Depois que ela sequenciar aqui as etapas, aí o amigo vai tentar reproduzir o que ela colocou aqui. O que é que você pode fazer? Você pode cortar aqui esse final, né? Para que fique só o algoritmo. E aí ele desenha e depois você mostra qual era o objetivo para verificar se ele atingiu ou não. Isso aqui também é um algoritmo, né? Ela vai sequenciar aqui os passos. E aí pode ser um rosto, pode ser a casinha, pode ser um céu. Ou você pode pedir algo relacionado àquilo que você está trabalhando no momento, né? Ele vai
sequenciar aqui os passos e a pessoa precisa identificar. Esse aqui tá difícil de eu conseguir abrir ele. Ele é como se fosse uma série de interruptores e a gente precisa da outra vez estava mais tranquilo. Talvez seja porque eu aumentei aqui o tamanho da tela com o zoom. Pronto, agora eu já dei o resize e pronto. Você pode... O que ele está dizendo é clique para que a gente possa fazer a conexão. O nosso objetivo é ligar as lâmpadas aqui, né? Com as baterias que a gente precisa. Então, liguei essa. Pronto. Consegui ligar todas elas, certo? Para eu resolver, tem que pensar nessas etapas, né? O que é que precisa ir primeiro, o que é que precisa ir depois. Para eu fazer essa montagem aqui, né? Será que se eu só ligar essa, resolve o meu problema? Não resolve o meu problema, preciso ligar as três, né? Ó, essa aqui já não se liga mais, então eu vou ligar aqui para que ele consiga distribuir, ó. Aí consegui mais um. Só que essa não chega lá, então isso aqui não pode ser reto. Eu vou deixar essa aqui, ligar o da lateral. Posso subir, ó, liguei duas. Aí agora ainda falta essa. E aí eu consigo ligar a terceira. Deixa eu só verificar que está em 100%. Tá? Play. Ah, esse aqui é interessante na... Oh no, my artboard is empty. I wish I had some art to put on it. Look, it's a box from Giselle. It's art for my artboard. Put the art in order. Esses cards representam uma atividade, um processo, um ciclo que eles vieram e eles não estão organizados. E o seu objetivo é identificar qual é essa sequência de etapas. Let me help you. Então ela está ajudando a gente. Primeiro vem o ovo, depois o ovo quebra, depois nasce o passarinho. Yay, that's right. Só para você entender, né, qual é Look, a sequência it's a de etapas. box from Melvin. As etapas, e elas seguem uma sequência. Então, o estudante vai tentar It's identificar art o que tem for my primeiro e o que tem artboard. depois. Claro Put que the aqui é uma art complexidade in order. pequena. Então, ó, primeiro tem a banana, depois descasca a banana, e aí por último ela tá só a casca. Yay, that's right. Look, it's a box from... It's art Por exemplo, for eu my tô aqui com a artboard. planta já, né? Tem uma flor. Put the art Quais in as etapas para order. eu conseguir a flor? Então, lá, ele botou aqui a base, que já está com raiz, né? Mas eu poderia começar lá com semente, se porventura fosse você que desenvolvesse a atividade. Yay, that's right. Beleza? E aí ele vai trazendo outros, vocês podem colocar aqui. Vou finalizar porque o nosso tempo já está meio que encerrando. Tem outras atividades aqui que vocês podem testar. Esse aqui também eu acho muito legal. Tem um jogo físico disso aqui também. E se você quiser, você pode simular. Pega um quadriculado lá, só desenha os carrinhos. Ou trabalha com retângulos mesmo. Vou mostrar só isso. Os outros depois vocês podem ir.
passar aqui o anúncio. Enquanto ele passa o anúncio, deixa eu ir finalizando aqui. Porque eu já tô há quase 1 hora aqui, né? Eita, isso aqui agora... Pronto, já coisou. Porque eu vou precisar voltar aqui, sério. Então a gente vai ter aqui um conjunto de carros no estacionamento. Eu vou precisar fazer a liberação deles. Tô perguntando se quer paredes. O tempo que tá rolando, eu tenho que fazer com que o carro de polícia saia. Só que ele tá preso aqui, ó, por causa desse rapaz. Então o que eu posso fazer aqui? Posso botar o carro para trás para fazer alguns movimentos aqui. Eu creio que ele teria que vir aqui para baixo, né? O carro de polícia ainda não passa. Tentar liberar esse, eu libero todo mundo aqui. E agora ele passa. Então, para eu conseguir identificar ali o que é que eu preciso mover e tal, eu vou pensando nessas etapas, né? O que é que precisa vir primeiro, o que é que precisa vir depois, para onde é que eu movo, tiro de cima. E aí, esse aqui também vai envolver ele elaborar na cabeça dele essa sequência de etapas que ele precisa até ele conseguir deslocar o carro para que ele saia ali. Beleza? Tá bom. Os outros vocês podem ir testando ali, vendo como é que estão relacionados. Eu vou só colocar aqui, né, esse caderno de atividades. A gente não precisa montar por hora. Mas no nosso material complementar, vale a pena vocês darem uma olhada. A gente tem alguns livros aqui a respeito do pensamento computacional em si. E eu coloquei aqui também 2 materiais didáticos, né? Computação no ensino fundamental, tem outro link que vocês podem utilizar aqui. E esse de experiências desconectadas. Aqui vocês vão encontrar computação no ensino fundamental, então diversas atividades para vários anos. Material de apoio, ali ele vai abrir o livrozinho que tem as atividades. Ó, então, tem vários elementos aqui, atividades, tem conteúdo também que vocês podem utilizar na própria aula. O segundo link é um material feito pelo pessoal de São Paulo. Deixa ele abrir aqui. Cidade de Jundiaí. Sobre o pensamento computacional. Vale a pena dar explorada. Eu vou colocar só esses 2, mas os demais tem outros materiais. Na aula que vem eu acho que eu abro mostrando ali o de Balneário Camboriú, que ele também já tem até alguns roteiros de atividades para vocês. Então, ó, ele vai trazer aqui também uma série de conteúdos e atividades que estão relacionadas à computação que vocês podem trabalhar em sala de aula. Deixa eu baixar um pouco mais. Depois dessa fase conceitual, ele traz ali as atividades. Ó. Então, vale a pena dar uma olhada, porque também isso aqui vai trazer ideias de formas que vocês podem trabalhar com pensamento computacional dentro de sala de aula, né? A professora ainda ficou algo muito abstrato. Dá uma olhada nesses materiais complementares que eles também vão trazer outras sugestões de atividades para que vocês possam incorporar. Esgotar aqui todas as atividades não tem como, a gente demorar muito tempo, mas todos os materiais estão disponíveis lá. Então você pode entrar, consultar e decidir aquilo que melhor pode ser utilizado no seu contexto específico. Beleza? Vou terminando essa primeira parte por aqui.
E aí vou fazer uma segunda a respeito das pesquisas ali em bases, para que vocês também possam buscar atividades e conteúdos para vocês aplicarem dentro da sala de aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo inicial. Lembre que tudo está lá na página da disciplina e que vocês podem olhar adaptando ao contexto de vocês. Agradeço e até a próxima.